Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aqui com o cabeçote de escortão, então sem mais demoras, bora lá! Depois de já ter dado uma limpada aqui inicial no cabeçote, tirado o resto de limalha, dado uma limpada também aqui no resto de junta que tinha nele, a gente foi verificar o empenamento, a planicidade dele. Na filmagem parece que o cabeçote ainda está bem sujo aqui com essas manchas, mas passando o dedo não dá nem para sentir elas, a gente tentou tirar o máximo possível e a gente acredita que elas não devem ter interferido na medição da planicidade. Para fazer a verificação, a gente utilizou essa régua de inox e um calibre de lâminas e a gente garantiu que essa régua realmente estava bem aplainada, a gente certificou certinho para não ter nenhum erro, porque o certo seria usar uma régua retificada, dessas de precisão mesmo. Segundo o manual de manutenção aqui do motor AP, eles recomendam que o cabeçote tenha no máximo um empenamento de 0,10 mm. Então a gente começou a verificação usando o calibre aqui em 0,10 e depois a gente, só por curiosidade, resolveu pôr em 0,05 mm para ver se realmente estava bem aplainado o cabeçote. E a gente fez a primeira verificação na parte do meio do cabeçote, no meio de onde seriam os anéis de vedação, depois na parte superior, depois na parte inferior aqui dos anéis, depois nas diagonais. E depois a gente já ter verificado que estava tudo em ordem com a planicidade do cabeçote, a gente deu mais uma limpada aqui na parte externa e fomos tirar as válvulas para dar uma geral nelas, assim como trocar o retentor também. E existe uma ferramenta específica para comprimir as molas para fazer a remoção das travas delas. Mas a gente acabou improvisando aqui com um tubo de PVC e um ímã dentro dele. A gente só colocou um pedaço de pano aqui embaixo das válvulas para limitar o movimento delas. Depois comprimimos a mola com o tubo de PVC e usamos o ímã para tentar pescar as travinhas. Esse processo foi um pouco chatinho aqui, a gente teve que fazer várias vezes até conseguir tirar as duas travinhas. E conforme a gente foi removendo as válvulas, a gente foi colocando elas em uns potinhos de requeijão mesmo, e no potinho a gente anotava aqui com uma fita crepe de qual cilindro que ela era. Algo que valia a pena a gente ter feito com os tuchos também. Bom, enquanto as válvulas ficavam de castigo aqui no descarbonizante, a gente aproveitou esse meio tempo para dar uma limpada final no cabeçote e remover a tinta antiga da tampa do comando de válvulas. E também a gente deu aquela polida aqui no Ford só para ver como que ia ficar, mas mais pra frente a gente ainda vai pintar ela. E agora, depois de já ter dado aquela limpada nas válvulas, tirado toda a carbonização, a gente começou o processo de assentamento delas. Primeiro a gente pegou cada válvula aqui referente à sua própria sede, daí deu uma lubrificada nas hastes com óleo de motor mesmo. E depois passamos essa massa própria para esmerilhar a válvula. E tomando o máximo de cuidado para a massa não entrar em contato com as hastes, para não danificar tanto as hastes quanto o guia das válvulas. Depois foi só questão de colocar as válvulas nos lugares e com essa ventosa começar a girar elas contra a própria sede, mas sem aplicar pressão nem nada, deixando a própria válvula fazer o trabalho. E fizemos esse processo até achar que a válvula já estava bem assentada. Algumas pessoas falam para tentar prestar atenção na sonoridade, né, do som que sai quando você está raspando a válvula na sede, e que você percebe que ela está boa quando esse som muda. Mas o ideal teria sido a gente utilizar uma tinta de traçagem, pintando um pouco a válvula e vendo aonde que ela toca na sede, para certificar que realmente estava já bem assentada.
E a gente acabou repetindo esse processo de esmerilhar, né? Passando a massa, tirando a massa velha, pondo massa nova, umas 4 ou 5 vezes aí por válvula. E consumiu um bom tempo fazer o esmerilhamento, mas o resultado é para compensar depois. A gente acabou não filmando, mas depois do assentamento das válvulas, a gente acabou retirando os retentores com um alicate mesmo, mas tomando todo cuidado para não danificar os guias. E depois realizamos a instalação dos retentores novos. E de novo, existem ferramentas específicas para realizar esses procedimentos, tanto da remoção quanto da instalação dos retentores, mas para a instalação a gente acabou também improvisando com um soquete de 10 mm longo. Foi só questão da gente utilizar essa borrachinha que vem junto com o kit de retentor nas pontas das válvulas para proteger a haste, dar uma lubrificada também na haste e no retentor, e por fim instalar ele empurrando com um soquete de 10 mm. E agora veio a parte mais chata do processo aqui do cabeçote. A parte de fazer a remoção das válvulas já foi meio chatinha, essa de instalação foi mais ainda. E para fazer a instalação a gente acabou tentando criar essa ferramenta aqui, utilizando aqui 2 cantoneiras, mão francesa, né? E nelas a gente prendeu 2 abraçadeiras para segurar esse tubo de aço. Depois fizemos esse braço com outro tubo e amassamos a ponta dele e soldamos um pedacinho de tubo de aço também. E a parte que vai comprimir as molas, a gente utilizou aqui um tubo de PVC. Fizemos um recorte na parte de baixo para tipo uma janela para a gente conseguir introduzir as travas. E parafusamos ele na parte de cima ali no amassado do braço. Nas cantoneiras a gente fez mais alguns furos para conseguir alinhar com os do cabeçote e prendemos aqui em cima do suporte que segura o comando de válvula. Sinceramente não foi uma ferramenta aqui que passou muita confiança, mas pelo menos serviu para terminar aqui a instalação. Bom, e para instalar aqui as travas, foi só questão de comprimir a mola e depois tentar encaixar elas aqui na haste da válvula. Falando assim até que parece fácil, mas talvez até pela nossa inexperiência foi um pouco chatinho aqui de conseguir encaixar certinho a trava na haste da válvula. Mas depois de muita tentativa, a gente finalmente conseguiu travar as 8 válvulas.
E agora começa o nosso arrependimento de não ter separado os tuchos quando a gente estava removendo. Primeiro, a gente deu uma lubrificada aqui nos tuchos e instalamos eles nos lugares. Depois lubrificamos o comando de válvula. E torqueamos as porcas com 20 Nm. E tudo isso para poder verificar aqui as folgas dos tuchos. Então utilizamos o calibre de lâmina para ir medindo a folga aqui entre o tucho e o comando. E depois de anotar os valores no papel, deu para ver que eles estavam bem fora. No manual eles falam que com o motor frio, o espaçamento para admissão tem que ser de 0,15 a 0,25 mm e para o escape de 0,35 a 0,45. Não está na filmagem, mas depois a gente foi tentando trocar os tuchos e as pastilhas aqui, fazendo algumas combinações para ver se melhorava um pouco esses valores, mas mesmo assim a gente não estava conseguindo nenhuma combinação boa. E daí então no final o que a gente acabou resolvendo fazer foi medir a espessura de cada pastilha e do conjunto pastilha mais tucho. E com esses valores a gente criou uma tabela aqui no Excel e tentamos fazer todas as combinações possíveis de tucho pastilha e ver mais ou menos qual que seria o espaçamento de cada um, para tentar agilizar e não ter que fazer isso na mão. Bom, não sei se a qualidade aqui vai ficar muito boa da gravação, mas vamos tentar. Esse é o Excel que a gente montou aqui para achar as combinações dos tuchos. Nessa primeira aqui tabela são as dimensões, então que a gente mediu lá, então do tucho e da pastilha, junto com a pastilha, né? Então, o tucho e a pastilha da admissão do cilindro 1, o tucho e a pastilha do escape do cilindro 1 e assim por diante. Daí depois a gente separou as pastilhas e mediu cada pastilha. E aqui a gente calculou qual que seria então o tamanho do tucho, né, baseado na subtração aqui da pastilha com esse valor. E essas foram as folgas que a gente mediu lá com o calibre de lâminas. E como dá pra perceber, ó, que depois da última que a gente tentou ainda fazer algumas combinações lá na mão, e a melhor que a gente chegou foi nessa. Só que mesmo assim a gente ainda ficou na admissão. Ficou com 0,3 mm, 0,3 mm no cilindro 3 e 4, sendo que o valor máximo permitido é de 25, então aqui já estaria fora. E apesar disso, também do escape aqui está tudo verdinho, um escape que tem 0,35 e o resto estão em 0,4. O ideal seria manter eles o mais próximo possível para não ter diferença aí na hora da exaustão do gás, para não comprometer. E essa tabela aqui são as combinações de tucho e pastilha. Então, por exemplo, o tucho 1, que a gente chamou, né, da admissão, o tucho 2, que é o do escape do cilindro 1, o tucho 3 é da admissão do cilindro 2 e assim por diante. Então foi essa combinação, foram esses tuchos com as pastilhas. Então pastilha da admissão 1, pastilha da exaustão 1, pastilha... E aí a gente chegou no tamanho total de tucho mais pastilha, né? E com esses valores a gente conseguiu calcular as folgas fazendo essas combinações. Então, por exemplo, tucho 1 com pastilha 1, tucho 1 com a pastilha da admissão 1, a gente vai ter de folga de 0,25 na admissão 1, ou 0,1 na exaustão do cilindro 1, ou 0,21 na admissão do segundo cilindro, ou 0,32 na exaustão do segundo cilindro, assim vai. Então tudo isso aqui são as combinações possíveis de tucho e pastilha para cada válvula. E daí então nessa outra tabela a gente transportou simplesmente os valores que estavam dentro aqui da tolerância, né, tolerância no frio, então de 0 a 15 a 0,25 na admissão e 0,35 a 0,45 no escape. E foram esses valores que a gente chegou. E daí a gente foi selecionando para ir pondo aqui de acordo com cada um, né? Então, a admissão do cilindro 1, a exaustão do cilindro 1, a admissão do cilindro 2, a exaustão do cilindro 2, assim por diante. Só que, por exemplo, no caso da exaustão do cilindro 4, a gente só conseguia fazer combinações com a pastilha
com a pastilha que já estava na exaustão do 4, por causa das dimensões. Então a gente ficou obrigado a ter que usar ela só para o quarto cilindro, para a exaustão do quarto cilindro. Então aqui já foi um, então a gente teve que daí excluir todas essas linhas para continuar as escolhas. E fazendo essas escolhas aqui a gente chegou nesse resultado. E infelizmente na admissão 1 ele acabou tendo que ficar com tucho 2 e pastilha 4. E isso, ó, não tá nem aqui. Mas vendo aqui, ó, ele dá de 0,37. Então ele já no cálculo aqui mostrou que ficou fora. A gente montou lá pra ver e realmente foi isso que aconteceu. Ele indicou aqui em torno de 0,4 lá com calibre de lâmina. Então ficou 0,4, 0,35, 0,2, 0,4, 0,2, 0,4, 0,2, 0,35. Então a gente teve que realmente comprar pastilhas novas. E a gente acabou comprando aí o kitzinho, né? Porque eles não vendiam separados onde a gente foi comprar. E a gente comprou as pastilhas com 3,75, porque aqui era 3,57 a pastilha que tinha. Então subtraindo 3,75 de 3,57, a gente ia ter a folga aí de 0,4 e ia ir para 0,22. Que o delta aqui das pastilhas é de 0,18, né? Então 0,4 menos 0,18 dá o 0,22. E daí a gente só por curiosidade testou, fez também a combinação se a gente colocasse, por exemplo, a pastilha de 3,75 em todas as opções aqui, substituísse por todos, né? E no caso então ficaria essa daqui, que não é o ideal. Mas no final a gente acabou optando por colocar a de 3,75, a pastilha de 3,75. Então na admissão do cilindro 1 e se eu não me engano na admissão, agora não, eu acho que na exaustão, no escape na exaustão do cilindro 3. Ideia do cilindro 3, a pastilha do cilindro 3, a gente colocou no escape do cilindro 2, se eu não me engano. Depois a gente vai ver lá no vídeo de novo. Mas é isso, foi assim que a gente conseguiu equilibrar aqui as folgas. Estamos de volta aqui para o vídeo. Dá para ver aqui no papel que a gente tinha anotado então, né, as folgas que realmente a gente mediu fazendo a combinação lá que a gente tinha feito no Excel. Então a gente ainda vai ter que arrumar com as pastilhas novas aqui a admissão do cilindro 1, a exaustão do cilindro 3 e de fato a gente vai usar então a pastilha da exaustão do cilindro 3 trocar ela no lugar da pastilha de exaustão do cilindro 2. Então bora desmontar de novo aqui o comando de válvulas e fazer a troca das pastilhas. Até agora só foi questão de instalar de novo o comando de válvulas. Torquear aqui os mancais. E tirar as novas medidas aqui das folgas. Para nossa tranquilidade, deu tudo certo. Todas as folgas da admissão ficaram com 0,2 e todas da exaustão ficaram com 0,35. E é isso aí, pessoal. Próxima etapa a gente vai dar aquela geral no bloco do motor. Mas por hoje a gente já vai ficar por aqui mesmo. Então quem estiver curtindo aí o canal, o Progresso do Escortão, dá aquele like para ajudar a gente, se inscreve aí também e segue a gente lá no Instagram. E a gente se vê aí na próxima. Falou!